O Bandeira de Melo fez reestruturação nenhuma. Ele desembarca como candidato da oposição 24 dias antes do pleito, quando todo o programa já estava feito. Essa reestruturação tem o Landim, tem o Valim, tem o BAP, tem o Langoni, já falecido, que foi presidente do Banco Central, tem o Cláudio Prakovic, tem o Rodrigo Tostes, tem o Flávio Godinho, que depois se afastou por causa daquela questão pessoal dele, né? Que ele teve que se afastar da vice-presidente de futebol. Ele começou a reunir esse grupo, foi o cara que reuniu esse grupo. Então, assim, o Bandeira de Melo ele teve uma virtude, na minha visão. Ele tinha a receita do bolo e ele continuou. Então, a minha conclusão é que o Flamengo não tem um projeto. Ele tem um terreno agora e ainda pagou mais caro pelo terreno, que eu achei um negócio muito controverso, para mim também contaminado pela eleição, que é, pagou um valor inicial. Aí a justiça vai lá e coloca um perito. O perito faz a avaliação do terreno e diz, não, o preço é quase esse, tem que pagar mais, acho que 7 milhões. O Flamengo paga a diferença. Aí depois faz um acordo com a Caixa e gasta mais 26, 29 milhões, sei lá, para pagar, para não ter briga na justiça. Peraí, se o perito determinou que o valor é esse, eu não vou pagar mais nada, eu vou pagar. É isso que vale o terreno. Então, mas qual foi o propósito ali? Me pareceu. No dia que saiu essa notícia, o Flamengo jogou no Maracanã e estava lá no placar, o estádio é nosso. Isso é campanha. Eu acho que vai ter que buscar parceiros. Construir o estádio sozinho, eu acho que pode ser extremamente perigoso e acho que não valeria a pena. Ainda mais tendo o Maracanã. Você tem o Maracanã de plano B. A história do Elias, por exemplo, quando acaba o período de empréstimo, o Sporting de Lisboa pede 8 milhões de dólares, ou de euros, enfim, 8 milhões. O Flamengo fala, não tenho esse dinheiro, obrigado, Elias, desculpa, não tenho como te contratar, tem a menor condição de pagar esse dinheiro, obrigado. O Corinthians fala e contrata. Assim se constrói a dívida do Corinthians, assim se constrói a solidez financeira do Flamengo. Eu não posso, eu não vou ter. O Corinthians quer nada, o cara tá jogando bem lá, vamos trazer de volta, já jogou bem aqui, leva de volta. Se você analisar, o Elias jogou até bem no Corinthians, mas não era fundamental. Mas quando você não pensa, contrata como se não houvesse amanhã, e foi o que aconteceu. E o Flamengo ganha a Copa do Brasil de forma surpreendente no primeiro ano em que voltam os clubes da Libertadores. Ele passa pelo Goiás, que foi um dos 5 ou 6 mais bem colocados no Brasileiro, elimina bate o Atlético Paranaense no final, que tinha eliminado o Grêmio e o Inter, que ficam bem colocados no Brasileirão, e o Botafogo, que foi também, brigou pelo título e tal, depois caiu, né? Também o Flamengo eliminou com goleada. Aquilo foi um negócio surpreendente. Eu até acho, às vezes eu penso, cara, como é que o Flamengo ganhou aquele negócio ali? Parece até uma coisa meio do destino, assim, olha, vocês estão trabalhando direitinho, estão fazendo certo, vocês vão ganhar um presente. Ninguém acredita que vão ganhar, porque o time era ruim, né? E ganhou aquele negócio, ganhou aquela Copa do Brasil. Outro dia um rapaz, um corintiano, me abordou na rua e questionou, você falou que o Memphis, o Depay, não é pro bico do Corinthians? Não é, claro que não é. Você já viu a situação financeira do Corinthians? Você torce pelo Flamengo? Sim, eu torço pelo Flamengo. Mas o Flamengo contrata. Eu falei, meu amigo, tá bom. Não dá pra conversar. Não dá. Eu falei, um rapaz de 20 e poucos anos, eu falei, como é que pode ser tão limitado, sabe? O que tem dentro da cabecinha ali? Não consegue entender que estão matando o clube dele. E as pessoas acham que o clube nunca vai entrar. O que vai acontecer com o Corinthians? Vai entrar em recuperação judicial? Vai falir? O que vai acontecer? Porque tem um limite, né? O Corinthians é muito grande, então ele consegue sustentar essa situação de estar na UTI, né, por mais tempo. Mas até onde isso vai? Porque sai gestão, entra gestão, consegue ser pior. O Corinthians tinha que ter um estádio mais básico, né, mais barato, sem todo aquele luxo que tem em alguns setores, que não tem a menor necessidade, e que não endividasse tanto. Aí ficou uma conta de quanto custou o estádio, 1 bilhão, ninguém sabe o valor desse estádio até hoje. Então, e hoje, o mais bizarro, a torcida organizada, a Gaviões da Fiel, ela, não sei se vai dar certo, mas ela tem um plano para pagar o estádio. Sim. Ela está preocupada com o estádio. Os dirigentes não têm plano nenhum. A torcida organizada tem mais consciência da situação do clube do que a própria diretoria. Não tem cabimento o Ranieri sair do Cuiabá e ir para o Corinthians, então ele enfraquece o time lá do Mato Grosso, reforça o time aqui de São Paulo e não paga. E os dois disputam a mesma coisa, que é ficar na Série A. E hoje, o detalhe, hoje no dia aqui da gravação, o Corinthians está 3 pontos à frente do Cuiabá com um jogo a mais. Se o Cuiabá jogasse hoje e vencesse o jogo atrasado, ele passaria o Corinthians, que ele teria uma vitória a mais. Então a briga é direta, é ali, pau a pau. Eles estão brigando pau a pau para escapar do rebaixamento. E o Ranieri participou de grande maioria dos jogos do Corinthians nesse ano. Não estou falando de um reserva que não é utilizado, é um cara que regularmente é escalado, mesmo com todas essas contratações que vieram depois dele. Isso é um completo absurdo, gente. Até do ponto de vista esportivo, isso é uma bizarrice. E é tratado como uma coisa normal por muita gente, na imprensa, inclusive. O Palmeiras, de certa forma, teve uma sorte muito grande, que foi o Paulo Nobre, um cara com muito dinheiro, apaixonado pelo Palmeiras. Né? Eu falei isso já para ele uma vez, numa longa conversa que eu tive com o Paulo. Eu falei, cara,
que sua grande virtude é que você estruturou o clube. Você poderia simplesmente contratar jogadores com o seu dinheiro, endividar o clube, como outros dirigentes fazem e fizeram na história do futebol do país, e tentar ganhar títulos, depois você larga lá e se dane, quem chegar que resolva. Eu já fiz a minha parte, eu dei títulos ao clube. Não, ele procurou trabalhar com pessoas capazes e usou o seu poderio econômico para oxigenar as finanças do clube, né? Então o Palmeiras teve essa ajuda fundamental. Acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental. Não fosse ele, isso é pura realidade, né? Talvez seja o cara mais importante na história do clube como dirigente. Outra coisa que eu acho que é importante falar do Palmeiras é assim, uma equivocada visão de muitos torcedores de rivais do Palmeiras, de que se a Leila sair, o Palmeiras vai quebrar. Eu acho isso uma tolice. O Palmeiras tem potencial, acho eu, para conseguir outros patrocinadores, ainda mais com as casas de apostas no mercado, que coloquem tanto ou mais dinheiro do que as empresas da Leila hoje em dia. O patrocínio do Palmeiras era disparado maior, até acima do mercado, do que o mercado praticava. Isso uma vez eu entrevistei o Lamar, que é o marido da Leila, ele falou, eu pago mais do que o mercado pratica, o dinheiro é meu, eu sou palmeirense, eu quero pagar, eu pago, acabou, todo final. Sócio do Palmeiras. Mas hoje não vejo dessa maneira. Eu acho que se amanhã ela retirar o patrocínio, como até se especula que pode ocorrer, o Palmeiras vai conseguir patrocinadores tão bons ou até melhores. Porque o clube é vencedor, tem torcida, está no principal mercado do Brasil, que é São Paulo, tem uma situação financeira estável, paga em dia. Quer dizer, por que não me associar, se eu sou uma marca, ao Palmeiras? É interessante se associar. Você pega um time como o São Paulo é um clube fechado que os cardeais elegem lá o presidente, tudo. Não adianta um grupo de sócios se reunir, não vai conseguir nunca tomar o poder. É impossível, porque os caras definem tudo. Tem aqueles conselheiros natos que não saem nunca, né? Se você controla esses caras, você tem o poder. Então é um negócio muito político. Como é que o São Paulo vai competir com o Palmeiras, gente? Não vai competir. Mas ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras pode ganhar o trio do brasileiro agora. Igualar o São Paulo. O Palmeiras ganhou nesse tempo 2 Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Fora a Recopa, a Supercopa, Campeonato Paulista, ele é tricampeão. O São Paulo vive do que hoje com relação ao Palmeiras? Eliminei o Palmeiras na Copa do Brasil 2 anos seguidos. Legal, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro. E de novo pode ser. Então a diferença é muito óbvia. E a única maneira do São Paulo alcançar esse rival, porque o outro rival nem conta, porque está numa situação terrível. E o Santos está na Série B. É fazer esse trabalho. Agora vai levar um tempo. Eu não sei. A minha dúvida é se as pessoas entenderão e se o clube vai se comunicar bem com a sua torcida a ponto dela entender que o clube está saindo aos poucos de um buraco financeiro, que a dívida está em 800 e tantos milhões, com uma receita de 600 e alguma coisa. Quer dizer, às vezes a dívida do São Paulo, eu acho enorme, né? A pessoa fala, não, o São Paulo não deve tanto, porque você compara com o Corinthians. A dívida do Corinthians é um negócio que não tem cabimento. O Fluminense ganhou a Libertadores. Eu vi várias pessoas elogiando a gestão do Mário Bittencourt. Aí você vai ver o relatório do César e vê que a coisa não é bem assim. Sim. E o Fluminense, ele teve, se não me falha a memória, 60 e tantos % do seu faturamento foi de direito de transmissão. Que é a premiação, porque ganhou a Libertadores e tal, avançou aqui, ali, o Campeonato Brasileiro. Esse ano vai ser um desastre com a campanha que o Fluminense está fazendo. Eu fico imaginando como é que vai ser o relatório do ano que vem, a situação do Fluminense. Né? E com vários jogadores caros, não paga multa, mas tem salários altos, caras que são donos dos direitos, então o cara negocia um salário que é alto. Sempre tem luvas, né? Tem luvas, sempre tem comissão, não sei o quê. E tudo isso vai onerando o clube. Né? E como ganhou, assim, como se fosse proibido criticar quem ganhou. Isso é um defeito gravíssimo da imprensa esportiva do Brasil. Ganhou, então você tem que elogiar. Não, ganhou, palmas, legal, mas peraí, aqui tem um problema. Porque você não quer falar no dia do título, fala no dia seguinte, 2 dias depois, uma semana depois, mas tem que falar. A diferença entre o que fez o Paulo Nobre e os benfeitores do Atlético. Né? Eles não estruturaram o Atlético para o Atlético caminhar. Eles investiram, ganharam uma Copa do Brasil. O Brasil pode até ganhar uma Libertadores, Copa do Brasil esse ano, mas não passa nenhuma ideia de solidez mesmo. E o clube não pertence mais ao clube, pertence a essas pessoas. Que, não, agora é diferente, o futebol está mais difícil. Naquele ano, 2013, o Cruzeiro já começava a sua derrocada financeira com um time muito caro, que ganhou 2 brasileiros. Né? O Botafogo tinha o Seedorf. E ali começava a se endividar a ponto de, em um determinado momento, aparecer no relatório do César como o clube mais endividado do país, com 800 e tantos milhões de dívida.